Fala, minha gente, hoje é um dia especial e este é um vídeo especial. Alcançamos a marca de mais de 1000 inscritos no canal. A gente aqui tá feliz da vida e queremos agradecer a cada um de vocês que apoiam nosso canal. Por isso, o vídeo de hoje é especial, justamente para demonstrar nossa gratidão a vocês. Então não esquece de dar aquele joinha e, se não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Ah, e fala pra gente de onde você é e que horas que tá assistindo nosso vídeo. Então bora pros causos. A enxada que anda sozinha. Nas bandas de São Manuel do Arrozal, terra de lavoura fina e povo trabalhador, corre um causo que nenhum roceiro ousa duvidar. Não porque seja história de assombração qualquer, daquelas que se conta só para assustar. Criança, não. Este causo é de respeito, de dor que não passou, de justiça que a terra ainda carrega. Falam da enxada que anda sozinha. A história começa na fazenda Boa Esperança, no tempo em que café dava fortuna e o gado pastava livre nas campinas. Era grande a propriedade, 300 alqueires de terra, boa, córrego limpo e roça que se perdia no horizonte. Quem comandava tudo era o comendador Elias Ventura, homem de fala grossa e mão mais pesada ainda. E quem trabalhava, de sol a sol, era um batalhão de peões que ganhava pouco e comia menos. Mas entre todos, havia um que se destacava, seu Antero. Homem simples, forte, calado, dono da melhor enxada da região. Diziam que com ela ele plantava, colhia e carpia com tanta precisão que parecia conversar com a terra. Era amor de homem com o chão. Seu Antero tinha sonho de comprar um pedacinho de terra só dele. Juntava os cobres que podia. Não faltava um dia de serviço. Era correto, de palavra firme. Mas isso não agradava a todos. O feitor da fazenda, seu Raimundo Feio, homem invejoso e cruel, odiava Antero. Morria de raiva de ver que o velho peão era respeitado por todos. E tramou. Um dia, uma bolsa de moedas do comendador desapareceu. Raimundo jurou que viu Antero perto do cofre. Era mentira, mas bastou para que o comendador, cego de raiva, ordenasse castigo. Que morra o ladrão debaixo da enxada que tanto estima. Amarraram Antero no meio da lavoura, ao sol do meio-dia. Sua enxada foi fincada na terra diante dele como zombaria. Horas depois, quando o comendador voltou, encontrou o peão morto. Não de fome ou sede, mas com o peito aberto, como se a terra tivesse sugado sua alma. E a enxada estava tombada com a lâmina limpa, brilhando como nunca. Desde então, a fazenda nunca mais teve paz. Na primeira colheita após a morte, os peões ouviram rangidos de ferro no meio da noite. Foram ver e viram a enxada de Antero cavando sozinha, riscando a terra como quem escreve sentença. Tentaram pegá-la. Ela sumia. Tentaram trancá-la. Aparecia no campo ao amanhecer. E quem tentava zombar, adoecia. Seu Raimundo foi o primeiro. Adoeceu de febre, delirando. Antes de morrer, dizia: "Ela vem, vem atrás, corta o ar." O comendador enlouqueceu. Fugiu da fazenda. Nunca mais se ouviu falar dele. Mas a enxada ficou. Hoje, a fazenda Boa Esperança é terra abandonada. O mato cobre o chão onde antes crescia milho e feijão. Mas, de tempos em tempos, moradores da região juram ver uma enxada velha de cabo torto, deslizando sozinha entre os pés de capim.
abrindo sulcos perfeitos. Um som de metal riscando, pedra quando não há ninguém por perto, e pegadas fundas de um homem descalço ao lado dos sulcos, como se seu antero ainda trabalhasse. Como se dissesse: aqui a justiça sou eu, e a terra minha testemunha. Dona Maricota, benzedeira da vila, diz que o espírito do velho peão só descansará quando a terra for lavrada de novo em seu nome. Mas ninguém ousa, ninguém compra, ninguém planta ali, porque todos sabem: quem mexe naquela terra sem permissão vê a enxada, e quem vê a enxada sente o frio da lâmina que não esquece. Por isso, se um dia você andar pelas bandas de São Manuel do Arrozal e ouvir som de enxada cavando sozinha no meio do mato, não se aproxime, não zombe, e pelo amor da sua alma, não tente tocá-la, porque estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá uma injustiça plantada, uma alma que não se rende e uma enxada que trabalha até hoje, não por salário, mas por justiça. A enxada que anda sozinha ainda cava, e cava fundo. O guarda que nunca dorme. No município esquecido de Água Fria do Sul, onde os trilhos do trem viraram mato e as locomotivas só passam em sonho, ainda se ergue uma construção de tijolo vermelho, com janelas de ferro e o nome apagado pelo tempo. Estação Ferroviária Central de Água Fria. Fechada desde 1978, quando a linha foi desativada, a estação virou abrigo de morcegos, pombos e histórias. Mas entre todas, uma assombra a cidade até hoje: a do guarda que nunca dorme. O nome dele era Alcides Romeiro, segurança da estação. Homem forte, sério, bigode grosso e olhar que não piscava. Trabalhava de noite, fazendo ronda de lanterna, e cacetete, cuidando para que ninguém mexesse nas cargas ou nos trilhos. Era homem de palavra, fiel ao dever, e com um lema que repetia sempre: enquanto houver trem na linha, eu vigio. Mas, em agosto de 1978, a companhia anunciou o fim da ferrovia. A estação seria fechada, máquinas seriam desmontadas, vagões seriam vendidos como sucata. Alcides não aceitou. Disse que ia ficar até o último trem. Ninguém invade esta estação enquanto eu respirar. Só que naquela mesma semana, um grupo de ladrões veio tentar roubar cabos e trilhos. Entraram de madrugada. Alcides tentou impedir. Houve luta. No dia seguinte, encontraram o corpo dele caído nos trilhos, com os olhos arrancados, o rosto coberto de sangue e a lanterna ainda acesa ao lado da mão. Os ladrões sumiram. Nunca foram encontrados. Mas a estação nunca mais foi a mesma. Uma semana depois, o novo guarda que foi contratado abandonou o posto na primeira noite. Chegou correndo à cidade pálido, dizendo: Eu vi um homem andando com lanterna, sem olhos, patrulhando os trilhos. Chamaram-no de bêbado. Mas o segundo guarda viu também. E o terceiro, e o quarto. Ninguém mais quis trabalhar ali. Desde então, sempre que alguém se aproxima da estação à noite, vê uma luz fraca de lanterna movendo-se entre os vagões, indo de uma ponta à outra da plataforma. Quem olha de perto vê a silhueta de um homem alto, de farda antiga, andando devagar, cabeça erguida, mas com o rosto vazio,
2 cavidades escuras onde deviam estar os olhos. Mas mesmo sem olhos, ele vê, ele sente. Seu Joaquim, antigo chefe de estação, foi um dos poucos a testemunhar de perto. Era ele, sem dúvida, a mesma farda, o mesmo jeito de andar. Passou por mim, parou, como se me olhasse, e depois seguiu a ronda. Quando perguntaram por que continuava, ele respondeu: porque prometeu. Enquanto houver estação, ele vigia. Em 1999, um grupo de jovens tentou fazer filmagem noturna na estação. Montaram câmeras, sensores. À meia-noite, as imagens mostraram uma figura se movendo entre os trilhos. E no áudio, uma voz rouca e arrastada: saiam! Esta é minha ronda. As fitas queimaram sozinhas no estúdio. Hoje, ninguém mais mexe na estação. Nem ladrão, nem curioso, nem prefeitura. Toda tentativa de demolir ou restaurar falhou. Máquinas quebram, operários desistem. E sempre nas noites sem lua, a lanterna passeia pelos corredores vazios. O povo diz que Alcides não descansa porque morreu em serviço, que seu espírito se agarrou à promessa e que enquanto houver um tijolo de estação de pé, ele continuará a ronda. Mas há quem diga mais, que se alguém tentar zombar dele ou entrar com desrespeito, Alcides aparece, lhe toca com a mão fria no peito do intruso. E quem sente esse toque morre dentro de 7 dias. Por isso, se um dia visitar Água Fria do Sul e pensar em explorar a estação antiga, lembre-se, não acenda a luz. Não chame nome nenhum. E não diga que veio para tomar conta. Porque estas histórias nunca têm fim. Pois sempre haverá uma promessa feita no momento da morte, um dever que atravessa o tempo, e um guarda que nunca dorme, nem perdoa. O guarda que nunca dorme ainda ronda, e onde a luz da lanterna passar, as almas dos vivos que invadirem não sairão as mesmas. O cavalo branco do cemitério. No alto da colina de Santa Rita das Pedras, envolto por ciprestes tortos e cruzes descascadas, ergue-se o cemitério da Consolação, antigo e esquecido, com seus muros de pedra coberta de limo. De dia, parece só mais um canto de saudade e silêncio. Mas à noite, principalmente nas noites de lua cheia, ninguém se atreve a passar por perto, porque dizem que é nessas noites que surge o cavalo branco do cemitério, e que quem se atreve a montar nele nunca mais é visto. A história do cavalo começa há mais de 100 anos, quando a cidade ainda era pequena, e o cemitério novo. Era o tempo do coronelismo, da lei do mais forte e das brigas por terra e honra. Havia na região um homem chamado Leonel Batista, conhecido como o maior criador de cavalos da região. Tinha um garanhão branco chamado Vento Claro, bicho de beleza, rara e inteligência espantosa. Dizia-se que o cavalo entendia a palavra de comando e chorava como gente. Leonel era vaidoso e ganancioso. Apostava corridas com o cavalo e humilhava quem perdia. Um dia, jurou que nenhum homem seria capaz de vencê-lo, nem mesmo a morte. Mas a morte, sabida e paciente, ouviu. Numa corrida fatídica, Leonel apostou tudo o que tinha contra um fazendeiro vizinho. Perdeu por um triz. Tomado de raiva e orgulho, ferido, voltou bêbado para casa. Na madrugada, foi encontrado morto
caído no curral, com o corpo pisoteado. Ao lado dele, Vento Claro chorava, relinchando de maneira estranha. Ninguém sabe quem soltou o cavalo naquela noite, mas ao amanhecer, encontraram as marcas de seus cascos pelo caminho, indo direto para o cemitério. O cavalo entrou sozinho, atravessou os portões como sombra e desapareceu entre os túmulos. Nunca mais foi visto em vida. Foi a partir da primeira lua cheia após a morte de Leonel que os moradores começaram a ouvir o som de cascos leves no chão do cemitério. Primeiro, diziam ser imaginação. Depois, alguns juraram ter visto um cavalo branco, reluzente como prata ao luar, caminhando entre os túmulos, sem sela, sem rédea, com olhos que brilhavam como brasa. Em 1932, um jovem vaqueiro chamado Damião, bêbado, de coragem e cachaça, apostou com os amigos que montaria no cavalo. Foram todos juntos até o portão do cemitério na noite de lua cheia. O cavalo apareceu como se esperasse. Damião pulou a cerca, assobiou, e o bicho se aproximou, calmo. Sem pensar, montou. Os amigos ouviram apenas um relincho alto e um trovão seco. Quando a poeira baixou, Damião havia sumido. Nem pegada, nem rastro, nem sinal de cavalo. Só a lua cheia, testemunha muda. Desde então, a fama cresceu. O povo diz que o cavalo aparece em busca de cavaleiros arrogantes, bêbados ou de coração. Quem vê o cavalo e resiste à tentação de montá-lo, nada sofre. Mas quem o monta, vai galopar direto para o mundo dos mortos. Ninguém sabe se vira alma penada, se é tragado para o túmulo ou se cavalga eternamente entre os vivos e os mortos. O coveiro mais antigo, seu Ramiro, diz que certa vez viu um homem tentar montar o cavalo. Ele olhou para mim antes de subir. Tinha sorriso de deboche. Depois que montou, o cavalo saltou tão alto que sumiu no ar. No outro dia, achei só o chapéu dele pendurado na cruz de um túmulo. Tentaram filmar o cavalo. As câmeras travam. As imagens somem. Quem vê pessoalmente diz que o bicho brilha de um jeito que não é deste mundo. Há quem diga que o cavalo carrega a alma de Leonel, condenado a galopar com ele para sempre. Outros acham que é o próprio Vento Claro, amaldiçoado a buscar cavaleiros até que seu pecado seja lavado. Mas ninguém sabe, e ninguém quer descobrir. Hoje, a tradição é clara. Nas noites de lua cheia, as portas do cemitério ficam trancadas. Os velhos acendem vela na janela e os jovens são proibidos de chegar perto. Porque todos sabem, quando o cavalo branco do cemitério surge, é para buscar mais um. E quem monta, não volta. Por isso, se algum dia você estiver em Santa Rita das Pedras e ouvir, ao longe, o som suave de cascos no chão sagrado, não vá olhar. Não vá chamar. E pelo amor de sua alma, não tente montar. Porque estas histórias nunca têm fim. Pois sempre haverá um homem tolo o bastante para desafiar o que não entende. E um cavalo, branco, silencioso e fiel, pronto para levá-lo. E há um galope sem volta. O espelho da fazenda dos malditos. Nas terras secas da região de Pedra Alta, cercadas por serras rochosas e vales de vento assoviado, existe uma velha fazenda que ninguém mais ousa pisar. Chamam-na de Fazenda dos Malditos.
Seu nome original, Fazenda Santa Efigênia, foi esquecido junto com a família que morava lá. Hoje é um casarão de janelas quebradas, telhas arrancadas e mato até a cintura. Mas ainda guarda em seu salão principal um objeto que ninguém conseguiu ou quis remover: um espelho antigo, de moldura dourada, grande como uma porta. Um espelho que reflete rostos que não estão no cômodo. Rostos que não são seus. Origem do espelho é incerta. Alguns dizem que veio da Europa, presente de um comerciante francês. Outros que foi adquirido em um leilão macabro após a morte de um padre excomungado. O fato é que ele chegou à fazenda no ano de 1899, trazido pelo patriarca Antônio Fidelis de Andrade, homem de posses e ambições. Mandou pendurar o espelho na sala de visitas como símbolo de status. Mas desde a primeira noite, algo estava errado. A filha caçula de Antônio, menina Joana, foi a primeira a ver. "Papai, quem são os outros moços que moram aqui?" perguntou. "Que moços, menina?" "Os que estão no espelho." Pensaram ser imaginação. Mas logo a cozinheira também viu. Rostos estranhos, pálidos, com roupas de outros tempos, surgindo no reflexo e desaparecendo num piscar. Logo vieram os sussurros. Pessoas que passavam perto do espelho ouviam frases em voz baixa. "Volte. Fique. Apenas um passo." Alguns diziam ver as próprias feições se distorcendo, envelhecendo ou se apagando ao olhar fixamente. Mesmo assim, a família resistiu. Antônio dizia que aquilo era lenda. Mandou padres benzerem a casa. Nada adiantou. Então veio a pior noite. No inverno de 1901, a família realizou um baile na fazenda. Muitos convidados compareceram. Música, vinho, dança. Por volta da meia-noite faltou luz. Quando voltaram os lampiões, todos que estavam no salão viram. O espelho estava coberto de rostos, dezenas, centenas, que se moviam, sorriam, choravam, gritavam sem som. O pânico foi geral. Houve empurra-empurra. Gente desmaiou. Mas o pior, a família Fidelis desapareceu naquela madrugada. Sumiram sem deixar rastro. Roupas, documentos, joias, tudo ficou. Mas nenhum corpo, nenhum sinal de fuga. O espelho, porém, permaneceu. Intacto, os vizinhos tentaram retirá-lo. Cordas se rompiam. Homens ficavam cegos temporariamente. Ferramentas quebravam. Logo desistiram. A fazenda foi abandonada e ganhou o apelido que mantém até hoje: Fazenda dos Malditos. Com o tempo, histórias aumentaram. Dizem que quem encara o espelho tempo demais sente uma força puxando, como se o vidro não refletisse, mas fosse uma janela para outro lado. Outros dizem que os Fidelis não morreram, mas vivem dentro do espelho, condenados a repetir eternamente aquela última noite. Em 1965, um fotógrafo tentou registrar o fenômeno. Montou tripé, ajustou o foco, mas as fotos reveladas mostravam apenas uma névoa espessa e uma fileira de olhos olhando para fora. Nunca mais se falou nisso. Hoje, só os mais corajosos ou tolos se atrevem a chegar perto do casarão. E os poucos que conseguiram espiar o espelho relatam o mesmo. Rostos de estranhos, rostos que se mexem. E às vezes, seu próprio rosto olhando de volta, mas sorrindo sozinho. Por isso, se algum dia cruzar por Pedra Alta,
e sentir tentação de visitar a velha fazenda dos malditos, resista, não entre e jamais olhe no espelho, porque estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá alguém curioso demais que acabará encarando e descobrindo que alguns espelhos não refletem. Eles capturam, e o que foi para lá raramente volta. A boneca da janela do asilo. Era fácil ignorar o prédio de fachada amarelada e muros altos no bairro antigo de São José das Palmeiras. A cidade cresceu em volta do antigo asilo Santa Dália, mas ninguém fazia questão de olhar muito para o lugar. Os mais velhos diziam que era por respeito aos antigos moradores. Os mais jovens, por medo. Hoje, o asilo está oficialmente desativado, com aviso de interdição da prefeitura, mas continua ali, como um dente podre na boca da cidade. Os portões estão enferrujados, as janelas sujas, os corredores cobertos de poeira. Mas tem uma janela que nunca fica vazia, a da ala feminina do segundo andar. Ali sempre se vê uma boneca, de vestido azul claro, rosto de porcelana gasta, cabelo em tranças amarelas. E ela sorri, mas nunca do mesmo jeito. A história é antiga, mas ainda ecoa. Foi em 1963 que Dona Carminda Almeida chegou ao asilo. Tinha 68 anos, viúva, sem filhos. Era daquelas mulheres que nunca aceitaram a velhice. Vaidosa, falante, de olhar astuto. Chegou trazendo pouca coisa. Algumas roupas, um espelho de mão, um livro de poesias e uma boneca que dizia ter sido presente de sua mãe. A boneca tinha nome, Clarinha, e era seu xodó. Dizia que conversava com ela, que ela respondia, que só ela entendia sua dor. As outras internas achavam estranho, mas deixavam pra lá. Por meses, Carminda ficava sentada perto da janela da ala, com a boneca no colo, cantando baixinho. Dorme, Clarinha, dorme. A mamãe está aqui. Com o tempo, a saúde de Carminda piorou. Passou a falar com a boneca mesmo quando não havia ninguém por perto. Às vezes ria sozinha, às vezes chorava e repetia frases que ninguém entendia. Não me deixe, Clarinha. Não me deixe sozinha aqui. No inverno de 1964, numa madrugada fria, encontraram Carminda morta na cadeira de balanço, com a boneca no colo, as mãos apertando-a contra o peito, os olhos abertos, o rosto com um sorriso estranho e a boneca com um sorriso ainda mais largo que o habitual. O corpo foi retirado, os pertences doados, mas a boneca, por respeito ou medo, foi deixada na janela da ala onde Carminda sempre ficava. E foi aí que começou o estranho. Na primeira noite após o velório, o vigia noturno, seu Paulo, jura ter ouvido uma canção vinda do segundo andar. Dorme, Clarinha, dorme. Subiu para ver. Não havia ninguém. Mas a boneca estava no meio do corredor, virada para ele. E o sorriso, diferente, mais aberto, como zombando. Tentaram trancá-la num armário. No dia seguinte, estava de volta à janela. Os anos passaram. A ala feminina esvaziou. Pacientes morreram ou foram transferidas, mas a boneca continuou ali. E todos os que passavam notavam. O sorriso mudava. Às vezes leve, às vezes largo demais. Às vezes com os olhos semicerrados, como se guardasse um segredo.
Funcionários antigos diziam que quem zombava da boneca sofria. Mãos que tremiam, pesadelos recorrentes, vozes na madrugada. Em 1982, uma jovem enfermeira, Marta Peçanha, desacreditava do caso. Numa aposta, subiu sozinha, pegou a boneca e levou para casa. No mesmo dia, a mãe dela sofreu um derrame. Marta passou a ouvir risadas à noite e a boneca apareceu de volta no asilo 3 dias depois, na janela, como se ninguém a tivesse removido. Marta deixou a cidade. Com o tempo, o asilo foi se deteriorando. Em 1995, tentaram transformá-lo em um centro comunitário. Mas, durante as obras, 2 operários caíram da escada do 2º andar. Ambos disseram que viram uma mulher velha, sorrindo e acenando da janela, com a boneca no colo. As obras foram abandonadas. Hoje, a boneca continua ali, rosto envelhecido, vestido puído, mas o sorriso sempre novo. Quem passa de madrugada ou em noites de vento, jura ver a cabeça da boneca se mover levemente. Ou olhos que piscam, ou lábios que se curvam num sorriso que não é de brinquedo, é de coisa viva. Há quem diga que o espírito de Carminda se fundiu com a boneca, que ali, presa entre o desejo de companhia e o medo da solidão, ela continua embalando sua clarinha, e que a boneca, como um espelho da alma, muda seu sorriso conforme a presença que sente por perto. Por isso, nenhum funcionário novo do município aceita o trabalho de remoção da boneca. Ela continua lá, intocada, inamovível. E quem ousa fotografar ou filmar só registra imagens borradas. Mas os que olham a foto de perto dizem ver mais de um rosto refletido no vidro da janela. Por isso, se algum dia você for a São José das Palmeiras e tiver a curiosidade de visitar o velho prédio do Asilo Santa Dália, pense bem antes de olhar para a janela do 2º andar. Se olhar, não zombe, não aponte, não tente ver de perto, porque há olhos que ainda veem de lá de dentro e um sorriso que nunca foi feito para brincar. Porque estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá uma alma solitária demais para partir e uma boneca sempre esperando por mais uma mãe. A boneca da janela do asilo ainda sorri, mas o que ela deseja com cada novo sorriso, ninguém sabe. A Moça dos Pés Virados. Um causo contado por gerações na zona da Mata Mineira. Dizem que em noite de lua cheia, quando a sanfona chora alto nos bailes da roça, nem só gente de carne e osso aparece para dançar. E foi por isso que até hoje, em Santo Amaro das Almas, uma cidade encravada entre morros e cafezais antigos, muita gente evita olhar por baixo das saias das moças bonitas, que aparecem sozinhas nas festas. Principalmente se for uma daquelas que ninguém conhece. Principalmente se for uma que dança como se o mundo fosse acabar naquela noite. Principalmente se os pés forem virados para trás. A história nasceu há tanto tempo que ninguém sabe mais dizer o ano certo. Uns falam em 1920, outros juram que foi em 1945, logo depois da guerra, quando a cidade ganhou um novo salão de festas e todo mês tinha baile animado. O fato é que desde os tempos antigos se ouve contar do aparecimento de uma mulher de beleza rara que, de vez em quando, surge do nada no salão, dança como ninguém e depois desaparece sem deixar rastro. Seu nome?
Ninguém sabe, mas o povo a chama de a Moça dos Pés Virados. A primeira vez que a lenda foi registrada foi no Baile do Foguetão, em 1951, uma festa grande que aconteceu no salão comunitário da igreja. Era baile bom, de roupa nova, sapato engraxado, perfume, forte e sanfoneiro respeitado. Naquela noite, um rapaz chamado Adelmo Lopes, jovem de família rica, metido a galanteador, estava no salão com os amigos. Tocava um shot quando ela entrou. Veio sozinha, vestido vermelho de cetim, cabelo preto preso num coque, olhos que pareciam olhar direto para a alma. Dançou com um, dançou com outro. Mas foi Adelmo quem ficou enfeitiçado. Não tirava os olhos dela. De onde a moça veio? Perguntou ao sanfoneiro. Nunca vi. E olha que conheço todo mundo por essas bandas, respondeu o homem. Quando a música parava, ela sumia no canto. Quando voltava, já estava no meio da pista de novo. Dizem que foi a cozinheira do salão, Dona Lourdes, quem percebeu primeiro. Saiu para espiar atrás do palco e viu quando a moça levantou levemente a saia ao subir um degrau. O que viu gelou seu sangue. Os pés da moça estavam ao contrário, calçados em sapatilhas de cetim, brancos, mas virados para trás. Dona Lourdes gritou, desmaiou. Quando acordaram a mulher, ela só repetia: "Não é de Deus! Não é de Deus!" No tumulto, a moça sumiu. Adelmo foi procurá-la, mas nunca mais a encontrou. Passaram-se anos, mas a história não morreu. Em cada novo baile que se fazia no salão velho ou nos galpões de fazenda, alguém dizia ter visto uma moça misteriosa dançando até cansar os homens. Os que tentavam segui-la até a porta nunca conseguiam. Ela sumia, virava neblina ou sumia entre as sombras da estrada. Os velhos diziam que ela era o espírito de uma moça chamada Rosina, filha de lavrador, que foi morta por um fazendeiro cruel após rejeitá-lo. Antes de morrer, jurou: "Se não posso mais dançar em vida, hei de dançar em todas as festas daqui para frente. E quem tentar me prender, vai comigo pro mundo de lá." Ninguém sabia se era verdade, mas ninguém duvidava. Com o tempo, o medo foi crescendo. Muitos homens sumiram misteriosamente após os bailes. Rapazes que saíam para levar moças para casa e nunca mais voltavam. O povo dizia: "Foi a moça dos pés virados que levou." Em 1983, durante o baile de São João na fazenda do Barreirinho, o caso mais famoso aconteceu. O sanfoneiro Zé Porfírio jurou que viu a tal moça dançando com Tonico Valentim, rapaz bonito e fanfarrão da cidade. Tonico não acreditava em assombração. Debochava da história. Quando a moça apareceu, foi logo puxando ela para dançar. Dançaram 3 músicas seguidas. O povo aplaudia. Mas, a certa altura, Zé Porfírio viu quando a saia da moça rodou mais alto. E ali estavam, os pés virados para trás. Ele parou de tocar no mesmo instante. Mas era tarde. Tonico foi visto saindo de mãos dadas com ela pelo terreiro. Nunca mais voltou. Seu chapéu foi encontrado no galho de uma gameleira, dias depois. Nos anos seguintes, a história virou lenda viva. Toda mãe advertia os filhos: "Se vir moça bonita demais no baile, que ninguém conhece, não vá atrás. Olha para os pés antes de olhar para os olhos.
mas nem sempre adiantava. Em 2007, um novo caso chamou a atenção. Um grupo de estudantes da Cidade capital foi visitar Santo Amaro e quis conhecer o tal baile da roça. Gravaram tudo com celular. No meio da noite, filmaram uma moça desconhecida dançando sozinha no centro. Um dos rapazes, chamado Felipe, aproximou-se. Nas imagens, vê-se claramente quando ele sorri para ela e vai puxá-la para dançar. A filmagem trava. Quando volta, não há mais ninguém na pista. Felipe desapareceu naquela mesma noite. Os amigos juram que o viram saindo pelo salão com a moça, mas as câmeras de segurança do lado de fora não registraram ninguém passando. O caso foi abafado, mas o vídeo ainda circula em certos cantos da internet. E quem vê diz que por um breve momento, quando a moça gira, dá para ver os pés, voltados para trás. Hoje, os bailes de roça em Santo Amaro das Almas continuam, mas sempre com um canto reservado para as orações. O padre abençoa a festa antes de começar, e os mais velhos ensinam aos jovens: não dance com quem não tem sombra, não dance com quem ninguém conhece, e acima de tudo, olhe bem para os pés, porque estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá um homem vaidoso demais, um moço novo demais, um curioso demais, que esquecerá do aviso e acabará dançando uma última vez com a moça dos pés virados. Dizem que ela ainda aparece nas noites de festa, que sua risada ecoa no salão quando as luzes piscam, e que, se você ouvir uma voz doce dizendo: "Vem, vamos dançar só mais uma", você deve correr e rezar, e nunca, jamais olhar para os pés dela, pois quem dança não volta, e quem volta não é mais o mesmo. A cruz que vira sozinha. Dizem que em toda a terra tem um canto onde o mistério mora. Em Santo Expedito das Pedras, esse canto é o Morro da Cruz Velha. Não é um morro tão alto, não chega nem a 1000 metros, mas tem um formato que se impõe sobre a cidade, uma elevação magra como o dedo apontando para o céu. No cume, fincada em pedras cobertas de musgo, está uma cruz de madeira escura, velha como o tempo. E dizem que essa cruz tem um dom, ou uma maldição. Quando ela gira sozinha e o braço maior aponta para o vale, é sinal de que um grande desastre está para acontecer. E nunca falha. O povo conta que a cruz foi fincada ali em 1873, durante uma seca braba que assolou a região. O padre da cidade, Padre Olavo Martins, subiu ao morro com os fiéis, levando a cruz para pedir chuva e proteção. Na primeira noite após a procissão, caiu um temporal que encheu o rio e salvou a colheita. O povo acreditou que a cruz tinha poder. Mas na segunda lua cheia daquele mês, um morador subiu o morro e encontrou a cruz virada para o lado contrário, de costas para o vale. No dia seguinte, um deslizamento matou 7 famílias do bairro, do Fundão. Foi a primeira vez que a cruz avisou. Desde então, gerações foram passando a história adiante. Não importa o prefeito, o padre ou o progresso. O povo de Santo Expedito das Pedras sobe o morro sempre na lua cheia para conferir a posição da cruz,
Se ela está de frente para a cidade, tudo bem. Se está virada, o povo reza, fecha lojas, suspende festas, porque calamidade vem. Houve muitos casos. Em 1921, a cruz virou. No dia seguinte, a maior enchente da história levou metade da ponte de pedra. Em 1956, a cruz virou. 3 dias depois, a epidemia de febre amarela matou quase 100 pessoas. Em 1984, a cruz girou na semana da festa de São Benedito. O povo ignorou. Achou que era lenda. Na noite da festa, um incêndio no Mercado Central consumiu quase todo o centro histórico. Depois disso, ninguém mais duvidou. Hoje, a cruz é venerada como um sinal de Deus. Mas também tem quem ache que ela carrega outra força, que algo nela foi mexido no tempo antigo e que nem sempre é Deus quem a gira. É nesse cenário que entra nosso personagem central, Daniel Moura, professor de História da capital, neto de um antigo morador da cidade. Daniel cresceu ouvindo o avô, seu Ambrósio Moura, falar da cruz. Aquilo ali não é só madeira, menino. Tem coisa de alma naquela cruz. Tem promessa feita ali que ninguém cumpriu. Quando o avô morreu, Daniel herdou sua biblioteca. Entre os livros, achou um velho diário com relatos sobre a cruz. Fascinado, decidiu que voltaria à cidade para documentar a lenda. Vou filmar tudo. Vou provar que é só superstição, pensou. Era junho de 2023. Daniel chegou em Santo Expedito, das Pedras numa tarde fria. A cidade não mudara tanto. Praças antigas, casas de beirada, igreja matriz com os sinos rachados. Foi recebido por Dona Alzira, prima distante, que morava na casa do avô. Ao saber do propósito dele, Alzira disse: "Olha, Daniel, filme o que quiser, mas saiba que a cruz não gosta de ser desafiada." Ele sorriu. Não acreditava. Na primeira semana, Daniel subiu o morro com drone, câmeras, sensor de movimento. Instalou tudo para registrar a cruz. Conversou com moradores, padres, estudiosos. Todos diziam o mesmo. Quando ela gira, ninguém segura a desgraça. Os primeiros dias foram normais, mas na noite da segunda lua cheia de julho, a velha tradição se cumpriu. Os moradores subiram o morro em romaria para conferir. Daniel filmou tudo. A cruz estava reta, de frente para o vale. O povo desceu aliviado, mas Daniel quis mais. Decidiu ficar sozinho no morro à noite para gravar. Foi quando tudo mudou. Na madrugada, o vento parou. O ar ficou gelado. Daniel ouviu um ranger de madeira, mas o sensor de movimento não disparou. Apontou a câmera. A cruz girava lentamente, sozinha. Girou até que o braço maior apontasse para a Serra Escura, do lado oposto ao vale. Daniel ficou paralisado. A câmera gravou, mas o relógio parou. Na manhã seguinte, Daniel desceu e contou para Dona Alzira. Ela empalideceu. A cruz nunca, apontou para a serra. Sempre para o vale. É sinal maior. No mesmo dia, começaram os sinais. Pássaros mortos, água do poço turva, gado adoecendo. Em 3 dias, um grande deslizamento na serra matou 12 pessoas que moravam em sítios isolados. A cidade entrou em luto. Daniel ficou devastado. O povo dizia: "Foi ele que provocou. Filmou o que não devia." Hoje, Daniel não mostra mais as imagens. Guarda os arquivos, mas diz que quando tenta assisti-los,
houve um ranger fundo, como se a cruz estivesse girando de novo. Decidiu não voltar a Santo Expedito, mas a lenda corre, mais forte que nunca. O povo ainda sobe o morro em cada lua cheia. E todo mundo sabe. Se a cruz vira, corra, reze, proteja sua casa. Porque estas histórias nunca têm fim. Pois sempre haverá um forasteiro curioso, um descrente arrogante. E a cruz, lá no alto, esperando o momento certo para avisar que a desgraça vem de novo. A cruz que vira sozinha ainda gira. E quando gira, ninguém escapa. A bruma do campo de café. Um causo contado nas serras do sul de Minas. Há terras que escondem mais do que o olhar alcança. E em Santo Antônio da Serra Branca, cidadezinha cercada de morros e cafezais antigos, o que os olhos não veem, os ouvidos sentem, principalmente quando desce a bruma do campo de café. Não é bruma de manhã fria, como em qualquer canto de montanha. Não, essa bruma é diferente, ela desce quando quer. Geralmente em noites de calor abafado, quando nem estrela brilha, e cobre só um lugar, o velho campo de café do Coronel Seabra. E quem entra ali quando ela vem, ouve vozes. Vozes de gente que não está lá. E às vezes não volta. A história começou há mais de um século. O campo de café do Coronel Seabra era o maior da região. 100 alqueires de terra plantada. Milhares de pés de café que se perdiam na névoa da madrugada. O coronel era homem duro. Não admitia erro nem moleza. Explorava trabalhadores, punia com crueldade e se dizia dono da terra e de quem nela pisasse. Reza a lenda que, em 1895, houve uma revolta dos colonos. O coronel mandou prender os líderes e os levou para o meio do cafezal, numa noite de lua nova. Ali, entre os pés de café, fez um ritual sombrio, jurando que quem traísse seu nome ficaria preso para sempre no campo. Naquela noite, os gritos se ouviram até a vila. No dia seguinte, ninguém mais viu os homens. E desde então, diz o povo, a bruma passou a descer sobre o campo. O primeiro registro do fenômeno foi em 1901. Um grupo de roceiros entrou no cafezal para colher antes da chegada da chuva. Ao meio-dia, o céu escureceu. A bruma desceu como pano pesado. Os homens ouviram vozes, chamados, choro. E quando a bruma se dissipou, 2 deles haviam sumido. As marcas de seus passos paravam no meio da fileira. Sem volta. Desde então, a bruma foi temida. Gerou reza, promessa e abandono. Nos anos 1950, a família Seabra faliu. A fazenda foi dividida. Mas o velho campo de café ficou intocado. Ninguém mais quis colher lá. Os pés envelheceram, ficaram retorcidos. A terra ali não dá mais flor, só bruma. Mas há os que tentam desafiar. Em 1987, 3 estudantes da capital, caçadores de lendas, foram até Santo Antônio para filmar o campo. Foram advertidos. Se a bruma cair, saiam correndo. Não respondam às vozes. Riram. Montaram acampamento ao lado do cafezal. Na madrugada, a bruma veio. Leve no começo. Depois, densa como leite talhado. Um dos rapazes voltou em pânico, descalço, dizendo: "Eles chamaram pelo meu nome. Vi um homem sem rosto me seguindo. Os outros 2.
nunca mais foram vistos. As fitas encontradas só registravam sons, sussurros, cantigas antigas, passos sobre folhas secas. Hoje, a lenda vive forte. Quem mora perto diz que quando a bruma desce, ouve-se: "Volte, volte para cá. Estamos esperando." Os mais antigos acreditam que as almas dos que morreram no ritual do coronel ainda vagam entre os pés de café e que a bruma é um véu entre o mundo dos vivos e o deles. Nos dias atuais, um novo personagem entrou na história: Luana Bastos, jovem jornalista e neta de um dos antigos colonos. Luana cresceu ouvindo seu avô, seu Firmino, contar: "Nunca vá pro cafezal quando a bruma vier, menina. Não responda ao chamado." Mas ela era cética. Ao se formar em jornalismo, decidiu voltar à vila para fazer um documentário sobre a lenda. "É só história de velho. Vou mostrar que não tem nada." Levou drone, câmeras, equipamentos de áudio. Seu amigo, Carlos, a acompanhou. Chegaram em setembro, época quente, quando a bruma costuma aparecer. Durante o dia, filmaram depoimentos de moradores. Dona Zilda, costureira, disse: "A bruma tem vontade própria. Não adianta rezar. Se ela quer alguém, leva." Seu Antônio, velho roceiro, contou: "Vi a bruma engolir um homem em 2 passos. Ele sumiu como se nunca tivesse existido." Luana riu. Não acreditava, mas o respeito do povo a intrigava. Decidiu que, se a bruma aparecesse, entraria no cafezal com a câmera. Carlos tentou dissuadi-la. "Não brinque com isso, Luana. Medo de lenda? Vamos, quero a melhor cena do documentário." Na terceira noite de vigília, a bruma veio. Era quase 3 da madrugada. Primeiro, uma névoa fina rastejando no chão. Depois, colunas espessas subindo como dedos de fumaça. O céu se apagou. O ar ficou gelado. Luana ligou a câmera. "É agora. Vamos." Carlos ficou hesitante, mas seguiu. Entraram no campo. As fileiras de café pareciam se mover. Os galhos rangiam. Folhas secas estalavam sozinhas. Então, começaram as vozes. "Luana, venha! Estamos esperando." Ela congelou. Carlos gritou: "Não responda! Vamos sair!" Mas a bruma se adensou. Mal conseguiam ver as mãos. As vozes ficaram mais claras. "Venha, Luana! Seu avô está aqui! Venha!" Ela ouviu o nome do avô. Quis responder. Carlos a puxou com força, mas ao virar, viu um vulto entre os pés de café. Um homem velho, de chapéu de palha, sorrindo. Era a imagem de seu Firmino. Luana deu um passo. Carlos a segurou com força e correu. Correram até a estrada. A bruma ficou para trás. No amanhecer, revisaram as imagens. O vídeo captou sons de sussurros, risadas, choros. Mas, no momento em que Luana quase respondeu, a tela ficou preta e uma frase surgiu no áudio, repetida: "Venha, uma vez que vem, nunca mais sai." Hoje, Luana abandonou o projeto. Voltou para a capital. Diz que nunca mais pisa em Santo Antônio. Carlos também nunca mais fala do que viu. Mas o povo da vila conta. A bruma do campo de café ainda vem. E cada vez que vem, chama pelo nome certo. Por isso, se algum dia você estiver em Santo Antônio, da Serra Branca, e ouvir falar que a bruma desceu, não vá, não entre. E, acima de tudo, não responda às vozes.
porque estas histórias nunca têm fim. Pois sempre haverá um curioso, um descrente, um valente demais, que entrará entre os pés de café e ouvirá a bruma chamando seu nome. E quem atende, não volta. O trem do meio-dia. Um causo da estrada de ferro esquecida de São Miguel dos Trilhos. Toda cidade pequena tem um canto onde o tempo resolveu parar. Em São Miguel dos Trilhos, esse canto é a Estação Ferroviária Central, com seus trilhos cobertos de mato e suas plataformas rachadas pelo sol. Mas ninguém se engane. Por mais que os trilhos enferrujem e os trilhos tenham sido arrancados em muitos trechos, o povo jura que um trem ainda passa ali. Um trem que não devia mais existir, que passa todo dia, ao meio-dia em ponto, sem bilhete, sem maquinista, sem passageiros vivos. Chamam-no de o trem do meio-dia. E dizem que ele vem buscar as almas perdidas. A linha férrea foi inaugurada em 1912, no auge da Era do Café. Chamavam-na de Estrada de Ferro do Vale do Jacarandá. Tinha 180 quilômetros, ligando São Miguel a outras cidades maiores. O trem da linha era um orgulho. A velha Maria Fumaça 107, preta e reluzente, que puxava vagões de madeira cheios de grãos, gente, histórias e esperança. Mas também carregava tristeza. Nos porões da locomotiva, histórias de acidentes, suicídios nos trilhos, corpos nunca reclamados. E foi por isso que o povo dizia que a linha ficou impregnada, que os trilhos guardavam os ecos de quem neles morreu. Em 1973, a estrada de ferro foi desativada. A Maria Fumaça 100 foi desmontada. Os vagões vendidos. Os trilhos foram arrancados em boa parte da linha. Mas na estação de São Miguel, um trecho de 2 quilômetros permaneceu ali, abandonado, ligando a estação ao antigo túnel de Pedra Funda. Disse que foi erro burocrático, mas há quem diga que foi medo, pois um mês depois da desativação, um fato estranho aconteceu. No dia 15 de outubro de 1973, um velho ferroviário, seu Clementino, que cuidava dos armazéns, jurou ter ouvido, ao meio-dia em ponto, o apito da velha Maria Fumaça. Correndo para a plataforma, viu o trem passar. Vagões antigos, janelas escuras, ninguém nos bancos. Mas, em cada janela, viu rostos pálidos parados, olhando para fora. Quando o trem passou, sumiu no túnel, que já estava oficialmente fechado com pedras. No mesmo dia, Clementino morreu, com o rosto paralisado de medo. Depois disso, começaram os relatos. Todo meio-dia, em certos dias do ano, principalmente em dias nublados, moradores próximos da estação ouviam o apito, um som grave carregado de eco e saudade. A linha não tinha mais operação, mas o trem passava. Os mais antigos diziam: é o trem dos que morreram sem paz. Vem buscar os que ficaram presos entre este mundo e o outro. Casos estranhos começaram a acontecer. Em 1977, um rapaz chamado Maneco desapareceu após dizer que ia fotografar o trem fantasma. Seu corpo nunca foi encontrado, mas sua câmera foi achada nos trilhos. A última foto mostrava uma janela de vagão, com um vulto branco olhando para a lente. Em 1989, uma criança, Aninha,
desapareceu após correr atrás do som do apito. Foi vista pela última vez entrando no mato, próximo aos trilhos. Dias depois, seu vestidinho foi encontrado enroscado em um dos poucos trilhos que restavam, mas não havia mais sinal da menina. O povo começou a temer ainda mais. Hoje, ninguém vai à estação ao meio-dia. Os sinos da igreja tocam nesse horário para afastar maus espíritos. E as mães não deixam crianças brincarem perto do mato. Mas a lenda continua viva. É nesse cenário que entra nosso personagem atual. Eduardo Rezende, jornalista e documentarista da capital. Eduardo sempre foi fascinado por lendas urbanas. Ao ouvir falar do trem do meio-dia, decidiu investigar. Chegou em São Miguel no inverno de 2023. Alugou um quarto na pensão de Dona Cecília, que o advertiu. Moço, essas coisas não são para ser mexidas, mas se for teimoso, que leve uma. Vela bentinha no bolso, ele sorriu. Não acreditava em superstições. Durante a primeira semana, entrevistou moradores, gravou relatos. Vi o trem passando quando eu era menino. Nunca mais quis ver. Ouvi o apito no enterro do meu pai. Sabia que ele ia ser levado? Um ex-ferroviário, seu Anselmo, lhe disse: o trem leva quem tá devendo, quem ficou preso aqui por causa de mágoa, de culpa. Ele passa vazio, mas volta cheio. Eduardo riu, mas anotou tudo. Decidiu que gravaria no Sitcom, meio-dia do próximo domingo, com câmera, drone e microfones. O domingo chegou. O céu amanheceu cinzento, o ar pesado. Eduardo montou todo o equipamento na plataforma. Poucos moradores se atreveram a olhar. Às 11h58, um silêncio profundo caiu sobre a cidade. Nem cachorro latia, nem passarinho cantava. 11h59, Eduardo ajeitou a câmera. Meio-dia. O primeiro som foi um apito distante, vindo do túnel de Pedra Funda. Eduardo gelou. Não havia razão para aquilo. Logo em seguida, ouviu o chiar de rodas no trilho, mesmo nos trechos onde o trilho faltava. E então viu. Um trem negro, antigo, enferrujado, surgiu do túnel, mas não sobre os trilhos. Flutuava ligeiramente sobre o leito antigo. Vagões antigos cobertos de sombra. Nas janelas, rostos pálidos, imóveis. Eduardo filmava, atônito, mas ao olhar no visor, viu algo mais. No terceiro vagão, entre os rostos, viu Aninha, a menina desaparecida em 1989. Ela olhava direto para ele e parecia sussurrar: não chame, não entre. Eduardo sentiu um puxão gelado nas costas. Quis correr, mas o corpo não obedecia. Quando o trem passou por ele, sentiu um cheiro forte de ferro, carvão e coisa podre. As câmeras desligaram sozinhas. O trem desapareceu no túnel. O apito ecoou uma última vez e o silêncio voltou. Eduardo desmaiou. Foi encontrado por moradores horas depois. Quando acordou, disse que não lembrava de nada, mas no fundo sabia. Hoje ele guarda as fitas, mas toda vez que tenta reproduzi-las, um som invade o vídeo. Venha! Há sempre lugar para mais um. Desde então, Eduardo não volta a São Miguel. E todos os dias, ao meio-dia, os sinos da igreja ainda tocam. Não para avisar o almoço, mas para tentar afastar o trem do meio-dia. Porque estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá uma alma perdida demais.
um arrependido demais, um curioso demais, que ouvirá o apito e será tentado a entrar. E quem entra não volta. A Casa Sem Portas. Um causo das ruas velhas de São Bento do Sul. Toda cidade antiga tem um canto onde o tempo se recusa a andar. Em São Bento do Sul, cidade de ruas estreitas e casarões centenários, esse canto é a Rua das Palmeiras. Uma ladeira tortuosa que sobe desde a Praça da Matriz até o alto do morro. Lá, entre casas de época, pintadas e bem cuidadas, ergue-se uma que não combina com o resto. Não tem cor, não tem vida e, mais estranho, não tem portas nem janelas. A chamam de a Casa Sem Portas. Mas não se engane, ela respira, ela ouve, ela guarda. E quem passa por lá jura, ouve passos e música. A casa tem número 45, mas ninguém se lembra de quando foi construída. Nem os registros da prefeitura explicam. Os mais antigos dizem que já estava ali no tempo dos avós dos avós. Era de propriedade de um certo doutor Armando Vasconcelos, médico famoso no final do século XIX. Homem culto, excêntrico, que estudava rituais antigos e acreditava em comunicação com os mortos. Consta que em 1886, após a morte da esposa e da filha em um surto de cólera, ele lacrou a casa por dentro. Mandou tapar portas e janelas com tijolos. E ficou lá dentro. Nunca mais saiu. Alguns dizem que enlouqueceu. Outros que continuou ali, tentando falar com as almas da família. O fato é que certo dia, os vizinhos ouviram música vindo de dentro. Um piano, notas tristes, repetidas e passos. Quando foram averiguar, encontraram a casa completamente lacrada. Nenhuma abertura, nenhum sinal de vida. Mas a música continuava. Depois de semanas sem resposta, o delegado mandou arrombar uma parte da parede. Encontraram apenas um salão vazio e o piano fechado. Nenhum corpo, nenhum sinal do médico. Refizeram a parede. Mas desde então, ninguém mais conseguiu habitar ali. Com o tempo, os sons se tornaram rituais. Sempre nas noites de sexta-feira, ouvia-se o piano. E passos de homem, de mulher, de criança. Muitas tentativas foram feitas de reabrir a casa. Em 1934, uma família tentou comprar e reformar. Os pedreiros desistiram. Disseram que toda vez que batiam na parede, vozes sussurravam de dentro. Em 1961, a prefeitura cogitou demolir. As ferramentas quebravam sem motivo. Os operários passavam mal. Desde então, a casa ficou intocada. Hoje, a Rua das Palmeiras é parte do centro histórico. Turistas vêm conhecer o casario. E muitos se arrepiam ao passar pelo número 45. Durante o dia, a casa parece só um bloco esquecido. Mas à noite, a rua silencia e os sons começam. Primeiro, passos leves, como criança correndo. Depois, passos firmes, como homem de botas. Por fim, o piano, tocando uma valsa antiga. Os mais ousados tentam gravar. Mas os aparelhos travam. E quando voltam, captam frases como: "Estamos aqui. Não entre. Venha dançar." Foi nesse contexto que nosso personagem central entrou na história. Marcos Azevedo, pesquisador de arquitetura histórica, veio de São Paulo para estudar o casario de São Bento. Ao ouvir falar da Casa Sem Portas, ficou fascinado. Uma casa lacrada? Sons vindo de dentro?
Isso é material raro. Decidiu documentar. Tirou fotos, fez medições, pesquisou arquivos. Não encontrou nenhuma planta oficial da casa. Só um velho desenho feito à mão no livro de registros de 1890 e um bilhete anexado. A casa não deve ser aberta. Seu coração é de dor. Suas paredes guardam o que não deve ser liberto. Quanto mais investigava, mais Marcos se intrigava. Conversou com moradores, gravou relatos. Dona Ofélia, que morava em frente, contou: "Moço, toda sexta eu escuto. Os passos vêm, o piano toca. Às vezes choro de medo. Seu Tobias, ex-vigia noturno. Uma vez, jurei que vi sombra passando pelas frestas. De homem, depois de mulher, depois de criança." Marcos não acreditava em fantasmas. Mas a falta de explicação o instigava. Decidiu que na próxima sexta-feira ficaria a noite toda em frente à casa com equipamentos. Na noite marcada, montou tudo: microfones, gravador digital, câmera de visão noturna. Às 23h50, tudo estava pronto. A rua vazia. Meia-noite, o ar esfriou. O vento parou. Então, começaram os passos. Primeiro correndo, depois arrastando. O gravador captava tudo. Às 15, o piano começou. Notas suaves, compassadas como uma dança. Marcos, arrepiado, aproximou o ouvido da parede. Ouviu claro: "Venha dançar, venha! Venha para nós!" Congelou, o gravador falhou. A câmera apagou. Quando voltou, uma frase se gravou sozinha no visor: "Estamos esperando." Assustado, Marcos decidiu recuar, mas não conseguia se afastar. Sentiu uma pressão no peito, como se fosse puxado. Olhou pela fresta. Por um breve instante, viu olhos. De mulher, de criança, de homem, todos olhando direto para ele. Gritou, correu, desmaiou a poucos metros da casa. No dia seguinte, foi embora da cidade. Nunca mais voltou. Hoje, conta a história em palestras, mas sempre termina dizendo: "Não desafiem a casa sem portas. O que está lá dentro não quer ser libertado, mas quer companhia." Por isso, se um dia você visitar São Bento do Sul e for subir a Rua das Palmeiras, passe pelo número 45 com respeito. Não bata, não tente filmar. E pelo amor da sua alma, não encoste no muro, porque estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá um curioso demais, um valente demais, um cético demais, que ouvirá o piano, responderá ao chamado e acabará dançando uma valsa sem fim. Na casa sem portas, quem entra não sai, e quem ouve nunca esquece. A Ceia dos Mortos, um causo contado baixinho em São Judas do Vale Escuro. Nem todo canto do Brasil se deixa entender fácil. Em certos vilarejos, entre morros e rios fundos, há hábitos que ninguém explica e ninguém ousa romper. É assim em São Judas do Vale Escuro, povoado perdido no interior de Minas, onde o mato cobre as trilhas e o nevoeiro desce todo santo dia como véu de defunto. Ali, entre as ruas de pedra e os muros de taipa, vive-se com fé e com medo. E de todas as histórias que o povo cochicha depois da missa ou na beira do fogão, nenhuma assusta tanto quanto a da Ceia dos Mortos. A tradição é simples e terrível. Toda noite, em uma velha casa no fim da rua do cemitério, uma mesa é posta por mãos invisíveis. Ninguém vê quem arruma,
Mas quando a lua sobe, a mesa está lá. Toalha branca, velas acesas, pratos cheios de comida quente. Ninguém sabe de onde vêm os alimentos, nem como as velas acendem. Mas uma regra todos conhecem: ninguém deve tocar na comida, pois quem toca desaparece ao amanhecer. A casa pertenceu, há mais de 100 anos, à família Leitão, ricos comerciantes e donos de terras. Disse que, numa madrugada de novembro de 1887, todos foram mortos numa chacina. O motivo? Uma disputa de herança e terras. Mas havia um detalhe. Naquela noite, a família preparava uma grande ceia de reconciliação. A mesa estava posta, os pratos cheios, os corpos foram encontrados ao redor da mesa, mas a comida estava intacta. Desde então, conta-se que os mortos da família voltam toda noite para completar a ceia interrompida. E que, a cada geração, almas apegadas ou curiosas demais acabam sendo convidadas a se juntar à mesa, para nunca mais sair. Os moradores antigos sabem que desde aquela noite a casa ficou vazia, mas a mesa aparece, sempre do mesmo jeito, toda noite, e os desaparecimentos continuam. O primeiro registro oficial foi em 1912, quando um viajante, Sr. Martim Lopes, dormiu na vila e, embriagado, entrou na casa após ouvir risos. Encontraram seu chapéu no chão da sala, mas o homem nunca mais foi visto. Em 1948, um menino chamado Joquinha entrou na casa por desafio. Pegou um pedaço de pão da mesa. Na manhã seguinte, sua mãe encontrou o quarto vazio. As pegadas de Joquinha iam até a casa, mas não voltavam. Desde então, disse que a ceia dos mortos atrai os imprudentes. A vila mantém um ritual de respeito. Ninguém passa pela casa à noite. Os sinos da igreja tocam às 11h30, para lembrar o povo de que é hora de se recolher. Reza-se uma oração, para que os que já partiram ceiem em paz, e os vivos não se sentem entre eles. É nesse cenário que entra nosso personagem atual, Gabriel Marinho, jovem professor de história, neto de um antigo morador. Gabriel crescera ouvindo a avó, Dona Almerinda, contar: "Não vá perto daquela casa, menino. Lá não é para nós." Mas o neto cético nunca deu crédito. Quando voltou à vila para organizar um livro sobre lendas locais, a ceia dos mortos o fascinou. Deve haver uma explicação. Decidiu investigar. Gabriel entrevistou moradores, gravou relatos. Dona Zefinha, costureira: "Eu mesma ouvi o tinir de talheres, como se alguém comesse." Seu Pedro, ex-sacristão: "Vi luz na casa, mas quando fui com o padre, tudo estava escuro de novo." Gabriel, animado, decidiu montar câmeras e microfones. "Vou provar que é superstição." Na noite escolhida, instalou tudo. Colocou câmera infravermelha, gravador, sensor de movimento. Às 22h50, a vila estava em silêncio. Os sinos tocaram. As janelas se fecharam. Gabriel, sozinho, esperou. Em meia-noite, um cheiro doce de comida quente invadiu o ar. As velas se acenderam, sozinhas. Os pratos se encheram. Carne, pão, vinho, frutas. A toalha era branca como a neve. O gravador captou sons, passos leves, cadeiras sendo puxadas, vozes sussurrando em latim, risos abafados. Gabriel, incrédulo, observava. Mas então, uma voz se destacou, límpida: "Venha, sente-se, coma conosco."
Era como se falasse dentro da cabeça dele. Gabriel resistiu, mas viu um cacho de uvas frescas diante de si. A mão tremeu. Quase tocou, mas lembrou da avó. Não toque, menino! Recuou. De repente, a temperatura caiu. O ambiente ficou denso. As cadeiras rangeram. Vultos se formaram ao redor da mesa. Silhuetas de homem, mulher, criança. Todos olhavam para ele. A mesma voz soou. Venha, você já está convidado. O gravador travou. A câmera apagou. Gabriel correu. No dia seguinte, as imagens estavam corrompidas. Mas o áudio gravou uma última frase. Ele voltará. Todos voltam. Hoje, Gabriel não fala mais da ceia. Mas no seu diário, anotou. Não é superstição. Algo ali vive. Algo quer companhia. A ceia é um convite. A recusa não garante segurança. Apenas adia o convite. Por isso, se um dia você visitar São Judas do Vale Escuro, não se aproxime da casa da Rua do Cemitério após o toque dos sinos. E, se vir a mesa posta, não toque. Não olhe demais. Não aceite o convite. Porque estas histórias nunca têm fim. Pois sempre haverá um curioso demais, um descrente demais, um tolo demais, que sentará à mesa e, ao amanhecer, não será mais encontrado entre os vivos. A ceia dos mortos continua posta. E os convidados continuam chegando. O Canto da Lavadeira Fantasma. Um causo das margens do Rio do Engenho Velho, interior do Brasil. Em certas noites em que a lua mal consegue furar o nevoeiro da serra, quem passa pela ponte de madeira sobre o Rio do Engenho Velho, no vilarejo de Santa Clara das Águas, ouve um som que não devia estar ali. Primeiro, um canto doce e melancólico, vindo da margem. Depois, o ritmo constante de roupa sendo batida contra a pedra. E, às vezes, um soluço leve, misturado à água corrente. O povo da região não se atreve a passar ali nessas noites, porque todos sabem quem canta. É a lavadeira fantasma. E quem ousa olhar ou chamar pode não voltar para contar. A lenda é antiga. O Rio do Engenho Velho já corre ali há séculos, serpenteando entre matas e pedras, cortando a vila ao meio. Nos tempos de antanho, quando não havia máquina nem luz elétrica, as mulheres lavavam roupas ali, nas pedras lisas da margem. Iam em grupos, sempre de dia, nunca sozinhas. Mas uma, chamada Rosa Maria, era diferente. Lavava à noite. Dizem que era moça de beleza rara. Órfã, vivia com uma tia amarga que a explorava. Para sustentar a casa, Rosa lavava roupas para as famílias ricas da vila. Como o dia era tomado de serviço, ela ia para o rio ao anoitecer, com a trouxa de pano à cabeça, a cantar baixinho enquanto batia e enxaguava as roupas. Seu canto era tão belo que atraía quem passava. Foi assim que chamou a atenção do filho do coronel da vila, Alencar Figueira. O rapaz, enfeitiçado pelo canto, começou a rondar o rio à noite. Aproximou-se de Rosa, prometeu-lhe casamento, fortuna, amor eterno, mas só queria se aproveitar da inocência da moça. Quando Rosa engravidou, Alencar a renegou, chamou-a de perdida e espalhou a vergonha pela vila. A tia a expulsou de casa. O povo virou o rosto. Rosa ficou sozinha. Naquela mesma noite,
vestiu sua melhor roupa, amarrou uma fita azul nos cabelos e foi para o rio. Cantou como nunca. Bateu as roupas com força, como se lavasse a própria mágoa. Pela manhã, só encontraram a fita azul presa a um galho. O corpo nunca foi achado. Desde então, em certas noites, ouve-se o canto triste de Rosa à beira do rio. E o som de roupas sendo batidas. Alguns dizem que ela procura as roupas que lavava para os outros. Outros que lava eternamente a vergonha e a dor que sofreu. Mas todos sabem, quem olha ou responde ao canto corre perigo. Os casos não são poucos. Em 1923, um rapaz, Antônio das Dores, embriagado, passou pela ponte e zombou do canto. Canta, mais alto, lavadeira. Quero ver teu rosto, nunca mais foi visto. Seu chapéu foi achado preso num galho sobre a água. A marca de mãos finas apareceu em seu casaco, deixado na margem. Em 1958, uma lavadeira, Dona Benedita, tentou levar flores para Rosa, com pena da alma penada. Na volta, enlouqueceu. Repetia só uma frase. Os olhos dela, tão cheios de tristeza, tão cheios de água. Até hoje, as mães ensinam aos filhos. Se ouvires canto no rio de noite, tapa os ouvidos e corre. Não chame, não olhe. Nos tempos atuais, a vila ganhou turistas, curiosos, caçadores de lendas. Entre eles, veio Lucas Brandão, jovem documentarista de São Paulo. Ao ouvir a história da lavadeira fantasma, decidiu investigar. É só lenda. Vou filmar. Vai render boas visualizações. Alugou pouso, conversou com moradores. Seu Arlindo, o barqueiro, advertiu. Moço, já teve gente que tentou. Só sobrou câmera flutuando no rio. Deixe essa alma em paz. Mas Lucas, cético, preparou tudo. Montou câmeras na ponte, sensores de áudio, drones. Na noite escolhida, o céu estava opaco, o vento parado. À meia-noite, o canto começou. Primeiro leve, como lamento. Depois, mais forte, como quem chama. Vem, vem ver. Minhas roupas, Lucas, excitado, filmava. De súbito, o som de roupas batendo surgiu, bem próximo. O drone captou uma silhueta feminina, de vestido claro, cabelos soltos, mas o rosto não se via. Lucas, tomado por uma estranha coragem, foi até a margem. Ouviu claramente. Vem, me ajuda a lavar. A câmera tremeu. A mão dele também. Foi quando viu sobre uma pedra uma fita azul. Estendeu a mão. No instante em que tocou, sentiu um frio cortante subir pelo braço. Ouviu, perto do ouvido. Agora é tarde. Foi encontrado. Na manhã seguinte, desmaiado na margem, com o olhar vazio. Desde então, não fala. Escreveu num caderno. Os olhos dela. Os olhos dela. Não é de mulher viva. A fita azul desapareceu. Hoje, o povo diz que a lavadeira ainda canta. Que cada geração traz novos curiosos. E que Rosa Maria lava, noite após noite, a dor de um mundo que não lhe fez justiça. Por isso, se um dia você visitar Santa Clara das Águas, não passe pela ponte do Rio do Engenho Velho à noite. E se ouvir canto doce e som de roupa batida, tape os ouvidos. Corra, não olhe. Porque estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá um curioso demais, um homem vaidoso demais, um cético demais, que responderá ao canto e acabará afogado em olhos tristes que nunca mais esquecem. O canto da lavadeira fantasma ainda ecoa, e quem ouve
nunca mais é o mesmo. Se você gostou destas histórias, considere se inscrever no canal, bem como deixe sua sugestão de histórias que gostaria de serem contadas por nós. Será um prazer compartilhar estas histórias com nossos inscritos. Não perca o nosso próximo episódio. Até o próximo vídeo.